Olá, eu sou Laura Matos, psicóloga, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o dia 18 de maio, que foi instituído como Dia Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil, em homenagem à luta dos profissionais de saúde por um tratamento mais humano aos usuários do sistema de saúde mental. Mas no final, o que é a loucura? Segundo Foucault, a loucura não é biológica, ela é cultural. E partindo da sua obra A História da Loucura, vamos fazer um apanhado. Os loucos na Idade Média pertenciam, de certa forma, ao horizonte social, pois havia uma experiência trágica da loucura, que os conectava ao mundo como aqueles que diziam a verdade, de certa forma extravagante, uma experiência que dava a eles um lugar de revelação, como um visionário, um profeta, o mais inteligente e sábio. Isso quer dizer que a loucura tinha uma linguagem aceita socialmente, mesmo com as suas particularidades. No período do Renascimento, o louco é a outra razão. A exemplo, temos o Dom Quixote, que mostra a loucura da época, onde cria o seu próprio mundo ao se lançar em diversas aventuras. Na Idade Clássica, a partir do pensamento de Descartes, o que é certo e o que é errado, o louco é visto como alguém que não tem razão. É a desrazão, não tem a verdade. A loucura é algo que leva ao erro. O louco é burro e ignorante. É internado no ponto de vista institucional. No século XVI e XVII, os loucos eram banidos da vida pública. Mendigos, bêbados, homossexuais, tudo estava fora do normal. E eram reduzidos à loucura, e eram enclausurados. No século XVIII, o louco é visto como doente. Não é um crime, é uma doença, distante da normalidade. São colocados sob cuidados médicos e medicados. Tornam-se objeto de estudo e ficam sob o poder médico, sem voz. No século XX, enfrentamos um aprofundamento dessa ideia de tratar a loucura com isolamento, mas também com abusos e abandono. É apenas a partir da década de 60 que vemos ganhar espaço vozes questionadoras sobre como lidamos com a loucura. No Brasil, esse movimento chega nos anos de 1970 e se fortalece nos anos de 1980, quando realiza-se em 18 de maio de 1987 o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, na cidade de Bauru, em São Paulo, e se reuniram mais de 350 trabalhadores na área de saúde mental. E essa luta é um processo histórico de defesa aos direitos humanos e a busca por cidadania de pessoas em sofrimento psíquico. Em 1992, a criação do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, um espaço de terapias não intensivas, médio e intensivas, com foco terapêutico individual e em grupo, mas em uma proposta de entender os loucos ou os transtornados como sujeitos de direito, como cidadãos que merecem voz e respeito. Infelizmente, ainda hoje convivemos com diversos hospitais psiquiátricos, com várias denúncias de graves violações de direito. Nosso senso comum ainda trata o diferente como louco, que precisa ser ignorado ou apartado. E as consequências são graves. O nosso país é o mais ansioso e estressado da América Latina, com cerca de 6% da população enfrentando depressão ou algum transtorno mental. E temos visto um aumento preocupante da medicalização das pessoas. Os medicamentos são importantes, se aliado à terapia como foco de tratamentos de sofrimento intenso. Mas o que temos visto é uma banalização do uso de medicamentos, que impactam na incapacidade cada vez maior de lidarmos com os desafios e dificuldades, ou pior, aprofundando o sofrimento mental. É importante nos questionarmos a ideia da loucura, percebendo que seres humanos são diversos, inclusive em como experienciam o viver. Ao tratar a loucura com brutalidade, talvez seja a sociedade que está tomada pela loucura e não os que assim são vistos. Como o Bispo do Rosário, um marinheiro com esquizofrenia que viveu boa parte da vida na colônia Fernando Moreira. O Nietzsche, um filósofo, escritor e crítico alemão, que exerceu grande influência no Ocidente, considerado louco.
Fernando Pessoa, grande poeta alcoolista. Van Gogh, um dos maiores pintores do século XIX. Sua vida foi marcada por crises, retratando a loucura no trabalho, na arte, e cometeu suicídio. Cecília Meirelles, jornalista, pintora, poeta, escritora, professora brasileira. Sofria de uma suave depressão crônica. Lima Barreto, jornalista e escritor brasileiro. Teve algumas internações, era louco por ser alcoolista. Assim como esses, tantos outros. Eu quero indicar como leitura o livro Holocausto Brasileiro, escrito por Daniela Arbex. Nesse livro, ela resgata uma triste e lamentável parte da nossa história, o Colônia, o maior manicômio do Brasil, localizado em Barbacena. Quem aí conhece a famosa frase, está chegando mais um trem de doido? Essa era a recepção aos deserdados sociais, os que não se encaixavam na sociedade. A maioria, 70%, sem qualquer diagnóstico de transtorno mental. Essas pessoas eram levadas para lá por serem ameaça à ordem pública. Eram militantes políticos, mães solteiras, pessoas pobres, alcoolistas, esposas que eram trocadas por amantes. O objetivo era silenciar estas pessoas. Com a superlotação em 1930, começou o extermínio. 60 mil pessoas foram mortas. A morte era um negócio. Os corpos eram vendidos para a Faculdade de Medicina. Em 1979, o Colônia recebeu a visita do psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro na luta antimanicomial, e ele comparou o Colônia com um campo de concentração nazista. A desumanidade reinava lá. Em alguns dias, o uso do eletrochoque era tamanho que derrubava a rede do município. E a Daniela conversou com alguns sobreviventes, e as histórias que são contadas nesse livro são chocantes. Por exemplo, o caso da Celita Maria, grávida, que passou fezes no próprio corpo para que ninguém chegasse perto dela e machucasse o seu bebê. Porém, logo após o parto, as crianças eram doadas. Elza Maria, mandada ao Colônia por crises de epilepsia, e foi estuprada aos 9 anos de idade. Crianças com paralisia cerebral eram largadas, sequer tomavam banhos de sol. Maria Auxiliadora, ex-funcionária, não aguentou aquele lugar e pediu demissão após 7 meses. Ao iniciar essa leitura, prepare-se para mergulhar nos porões de um dos lugares mais terríveis que já existiram no Brasil. Esse, com certeza, foi um livro que me marcou muito e me emocionou bastante. Desde o prefácio, escrito com muita sensibilidade pela Eliane Brum. E a Daniela traz à tona a história que quiseram ocultar. Eu recomendo muito essa leitura. E se tu te interessou pelo assunto e quer conversar mais sobre ele, deixe aqui nos comentários ou me escreva. Os meus contatos estarão na descrição desse vídeo. Até mais!